amigos, eu gostaria de chamar agora a sua atenção, toda a sua atenção, para a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos. Eu me volto ao Salmo de número 13, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, Salmo de número 13. Ouça estas palavras de Davi pelo Espírito. Eu lerei todo o Salmo. O clamor de Davi, o clamor de uma alma angustiada. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Estas palavras do versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. O nosso título nesta noite é este: quando Deus espreme a alma. É exatamente isso que está acontecendo neste Salmo de número 13. Quando a alma é despertada pelo Espírito, o coração é quebrantado e aquele profundo peso de culpa, de condenação é recebido. E a alma se sente espremida e o coração se aperta e um senso de condenação profunda toma todo o nosso ser. É quando Deus espreme a alma, quando nós somos convencidos pela primeira vez da nossa pecaminosidade, da consequência que é a morte. O salário do pecado é a morte, e essa ficha cai em nossa alma. Então a nossa alma se sente oprimida, opressa, isto é, espremida. Bem, este salmo, ele não foi escrito apenas para ser cantado, de fato foi. Mas aqui está o registro de Davi, uma experiência muito pessoal, muito íntima dele. Leia isso aqui como uma entrada no diário de Davi. O que nós temos aqui é o suspiro do coração de Davi. É o clamor da alma de Davi. É um homem inteiramente quebrado, quebrantado, soluço de uma alma angustiada. E nós não sabemos, historicamente falando, qual foi a ocasião, qual foi a razão, qual foi o motivo histórico específico que o levou a essa condição, a esse estado de alma. Talvez, não sabemos, ele estivesse fugindo de Davi. Ele fala sobre seus inimigos aqui. Fugindo de Saul. Talvez Davi estivesse fugindo de Saul. Talvez ele estivesse fugindo de Absalão, seu filho, quando ele invade Jerusalém por causa do pecado de Davi. Mas veja, há um senso de profundo desalento que envolve culpa, e eu creio que é muito mais do que uma fuga física por temor da vida, por temor da existência física. Há um senso de agravo, de desalento. E Davi era um homem que temia a Deus. Não era um homem que se entregaria a um desespero como esse em relação a um perseguidor como Saul, porque já lhe fora prometido da parte de Deus que ele seria o rei de Israel. Assim, esses sentimentos são muito profundos para expressar o temor de uma fuga pela vida apenas. Há aqui angústia, há incertezas, há fraqueza e grande abatimento da alma. Veja, Davi é um soldado, um combatente. E ele usa uma linguagem metafórica, inimigo, terror, fuga, para expressar um sentimento muito profundo de sua alma angustiada pelo seu pecado. É a alma que está aflita aqui. É uma consciência, convencida pelo Espírito de Deus do seu pecado diante de Deus, da sua culpa. É uma consciência que sente o temor da consequência que virá sobre o seu pecado. É uma consciência angustiada que tem um anseio profundo por ser perdoado por Deus. É muito difícil expressar esses sentimentos aqui. Mas o que nós iremos fazer nesta noite, por isso eu chamo a sua atenção para este mergulho. Nós iremos mergulhar no coração, nas afeições de Davi, conforme ele nos relata aqui neste salmo. Tente ouvir a voz dos sentimentos, a voz do coração de Davi. Nestes primeiros versículos, versículo 1 e 2, você ouve um som
de angústia do coração, há um suspiro na alma. O termo até quando, o clamor, suspiro, ele repete 4 vezes. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? A alma suspira, a alma soluça, e quanto mais ele está convencido, convicto do seu erro e do seu pecado, mais intenso é este anseio, maior é o desalento, mas a alma é espremida. Todo crente, toda pessoa que um dia encontrou o perdão de Deus e a salvação pode recordar-se disso. Sim, a salvação traz grande paz, mas a paz é a consequência de um coração quebrantado. O doce suco da cana é o resultado da cana moída. Quando o Espírito de Deus nos convence do nosso pecado e da gravidade dele, da iniquidade da minha alma diante de Deus, da minha vergonha, você não recebe isso apenas teoricamente, isto esmaga o teu coração e os teus sentimentos. Você se sente abatido conforme os dias passam, e este senso da tua culpa aumenta, e Deus ativa a tua memória para que você se recorde de pecados lá de atrás, que você tinha enterrado no esquecimento. Você se sente uma pessoa suja, quase uma pessoa nua no meio de uma multidão. Você se sente envergonhado, e este senso de que Deus é justo em me condenar e que o inferno é um lugar para mim começa a esmagar a alma, o sentimento começa a se secar e nós nos sentimos tão mal, queridos. Há uma sensação de tempo que está passando aqui. Até quando? Até quando eu sentirei isso? Até quando, Senhor, os dias estão passando, eu não tenho alento, eu não tenho paz. Mais um dia nasceu e eu ainda não fui perdoado por Deus, e a memória dos meus pecados parece que me persegue. Eu não tenho paz quanto à eternidade. Se eu morrer, eu não tenho certeza, eu não tenho segurança. Na verdade, eu sei, eu estou condenado diante de Deus. Até quando eu sentirei isso, Senhor? Até quando esta dor, meu Deus? Até quando este senso de vergonha e de culpa? Até quando te esquecerás de mim? É como se você tivesse sentido que Deus não se lembra mais de você. É como se Deus tivesse virado o rosto de você para cuidar de outra coisa. Você parece gemer diante dele. Talvez você ore e diga alguma coisa e Deus parece estar mudo e não fala nada. Este sentimento somente aumenta a cada dia, como se Deus se mantivesse à distância de mim e não quisesse lidar comigo. Deixe-me dizer o que é isto. Este é o resultado do pecado na alma. Meus queridos amigos, quando Deus, pelo seu Espírito, Ele lida conosco no íntimo do nosso coração, e nós somos expostos ao estado do nosso coração diante de Deus, e a nossa pecaminosidade é terrível. O resultado disso, dessa consciência do pecado, o meu pecado, é desalento na alma. Deus virando as costas para mim, se afastando de mim, se colocando à distância, porque eu sou um delinquente espiritual. E a quantidade de pecados ao longo de tantos anos que nunca foram encarados e nunca foram confessados e perdoados, me sujando diante das narinas de Deus. É como se Deus desejasse, de fato, se afasta de mim, porque Ele é luz e eu tenho vivido nas trevas para viver o meu pecado, e a alma é tomada, é como se fosse um reflexo natural da alma diante da compreensão da santidade de Deus. A angústia se forma conforme o tempo passa, um senso de temor e um senso de vazio, de estar sozinho, sem Deus neste mundo, sem o amparo do Senhor. É como se alguém tirasse o teu chão, você tinha certezas, você nunca pensava com seriedade e profundidade sobre estas coisas, de repente o Espírito iluminou a tua mente quanto ao teu estado e você se sente sem chão. É muito triste, é muito doloroso este sentimento, e Davi está passando por aqui. Até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse é o afastamento de Deus. E o afastamento de Deus é uma declaração da desaprovação de Deus. Deus se afastar de uma alma é algo tão horrível. Mesmo uma pessoa salva, um crente, quando ele peca e persiste no seu orgulho, o Senhor precisa remover por um tempo a alegria da sua salvação, não a salvação. E tristeza entra em sua alma, é como se o sol tivesse eclipsado e nuvens frias viessem, você entrasse num vale de sombra. É depressivo.
a luz de Deus, a alegria do Espírito em meu coração, eu não sinto paz, eu não sinto segurança, eu não sinto certeza, eu não tenho alegria, esta vida em minha alma. Esse é o afastamento, é a desaprovação de Deus para com o nosso pecado. O Espírito de Deus leva uma pessoa a este sentimento. O afastamento de Deus é tão triste. Mantenha o seu dedo nessa passagem, mas volte-se comigo ao livro de Números, lá no início, Êxodo, Levítico, Números, no capítulo 14. Eu leio o versículo de número 30. Israel havia propositadamente se afastado de Deus, pecado contra Deus, levantado o punho do orgulho contra Deus. E o Senhor diz a eles: vocês não entrarão na terra, versículo 30 de Números 14. Vocês não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus está repreendendo essa nação. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Nós queremos voltar para o Egito, nós queremos as cebolas, os legumes do Egito, estamos cansados desse maná, desta carne podre, de estar aqui, nossos filhos vão morrer. O Senhor diz: vocês não entrarão na minha terra. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Versículo 34, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Deus que é luz, e a presença de Deus naquela coluna de fumaça para proteger o sol escaldante, iluminar a noite, a proteção, a segurança, o pecado, o franzir da face de Deus, e conhecereis o meu afastamento. Oh, experimentar o afastamento de Deus é vida, é morte na alma, é vagar por um deserto, mesmo para um crente quando ele persiste em seu orgulho. Mas quando nós estamos longe de Deus, por causa do nosso pecado, Deus se põe à parte de nós, porque Ele é luz, e luz e trevas não andam juntos. Nós experimentamos o afastamento de Deus na alma. E meus queridos amigos, eu posso lhe declarar de primeira mão que é uma angústia muito grande na alma. E conforme este senso da culpa do meu pecado aumenta a cada dia, você começa a se sentir aqui no mundo, na sociedade, na escola, na faculdade, onde você estiver no meio de pessoas, como se você estivesse sozinho. Parece que o mundo fica preto e branco e não há sabor e não há prazer. Parece que aquela vaidade começa a morrer dentro de nós. Esse é o afastamento de Deus. A luz se afasta e a planta murcha. É tão triste, é tão pesaroso. E você diz: até quando, Senhor? Quando nascerá o sol? Quando eu verei a luz? Quando eu vou sentir e saber que fui perdoado? Quando esta angústia irá passar? Quando este sentimento horrível? Quando a minha alma será liberta? Davi expressa este sentimento no Salmo de número 22, se você abrir umas poucas páginas comigo. Aqui é sobre o Messias, mas é também Davi falando. E no versículo 1 e 2 ele diz: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas no meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite e não tenho sossego. Versículo 11, observe: não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Versículo 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, me puseste no pó da morte. Sim, se refere ao Messias, mas são sentimentos reais também de Davi. Davi expressa uma profunda angústia na alma. O seu coração está quebrantado, a sua alegria se seca como um caco, não há mais umidade nessa cerâmica, um caco seco, uma telha seca. Até quando, versículo 2 do capítulo 13, até quando, Senhor, siga estes sentimentos, nós temos poucos minutos. Até quando consultarei com a minha alma? Observe o que ele está fazendo, os dias estão passando. Até quando eu consultarei com a minha alma? Será que eu serei salvo um dia, Senhor?
Será que eu serei salvo? Será que esta angústia, o pecado, será que o perdão virá a mim? Será que eu terei a vida eterna um dia? Eu tenho ouvido a palavra, eu tenho sentido o meu pecado. Eu acordo pela manhã, mais um dia, e eu não estou salvo. Passou a cega, chegou o verão. Eu passei da infância, estou na juventude, eu ainda não fui salvo. Eu não tenho certeza de salvação. Eu não tenho paz dentro de mim. Até quando consultarei com a minha alma? O que é isso? Será que eu estou doente? As pessoas olham para mim e perguntam, você está doente? Você parece que está depressivo, angustiado, em uma depressão, uma crise de ansiedade. Senhor, até quando consultarei com a minha alma? Senhor, por que tanta culpa? Por que tanta vergonha em mim, Senhor? Por que tanto temor? Até quando consultarei com minha alma, sentindo tristeza no meu coração cada dia? Até quando me perguntarei, consultarei, eu não consigo mais, o que eu posso fazer para aliviar esta dor, esta culpa? O que eu posso fazer, eu indago comigo mesmo, para não pensar mais nisso? O que eu posso fazer para aliviar isso? Bem, eu vou viajar, eu vou fazer uma viagem, eu vou para o exterior, eu vou passar um mês envolvido com lazer, eu vou fazer alguma coisa para não sentir isso. Eu vou praticar algum esporte, um esporte que eu goste, onde eu me canse e eu não preciso sentir estas coisas. Eu chego em casa, eu durmo, eu não quero sentir. Até quando indagarei com a minha alma? Até quando encontrarei uma solução, um escape, Senhor? Eu não consigo mais escapar. Eu vou focar em meu trabalho, eu só vou trabalhar, eu vou dormir no escritório, eu vou fazer trabalho para dentro de casa. Eu não quero parar e sentar e sentir o silêncio, eu sinto outra vez e ouço outra vez a voz da minha condenação. Eu vou sumir então, eu não vou falar nada para ninguém, eu vou para o mato, para algum lugar, eu vou ficar um bom tempo ali. Para onde, Senhor? Eu continuo indagando a minha alma, e ele começa a perguntar e indagar, e ele chega a esta conclusão do Salmo 139, versículo 7 e o versículo de número 8. Este sentimento, este conhecimento para mim é tão grande, Senhor, para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno, no abismo, a minha cama, eis que Tu ali está também. Até quando, Senhor, consultarei com o meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Veja a metáfora de combate, de guerra. Até quando a morte, um senso da eternidade no inferno, continuará voltando ao meu pensamento e prevalecerá sobre mim com uma força tão grande? Até quando o meu inimigo, o inimigo é a morte eterna, este último inimigo da alma humana. E quando você é tomado por um sentimento de culpa, você sabe muito bem que você está condenado. Até quando eu temerei a morte? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? É a alma que está se expressando diante de Deus. É a alma espremida pelo Espírito. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Deus então responde à pergunta da alma de Davi. Em Isaías, no capítulo 59, nós vemos Deus falar com Israel, que clamava da alma: Senhor, porque tudo isso veio sobre nós. Até quando te esquecerás de nós? Até quando te esquecerás a promessa de geração em geração? E o Senhor então responde a Israel, Isaías 59:1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Até quando clamarei, Senhor? Eu não estou com o ouvido surdo, eu vejo a tua condição. Eu vejo a ferida, o câncer do pecado te consumindo, eu conheço, Ele conhece esse teu sentimento. Quando o Espírito de Deus me leva à convicção de pecados, Ele não está distante no sentido da sua onisciência, Ele está distante no sentido da sua presença para abençoar. Ele conhece, o seu braço não é curto para salvar. O caso que eu estou passando, ou que você esteja passando nesta noite, se este é o teu caso, não é oculto diante de Deus. Até quando, Senhor, virará o teu rosto e não me ouvirás?
Eu conheço o teu suspiro, eu conheço o teu desalento. Por que então o Senhor não responde? Por que então o Senhor não alivia e não remove a culpa, se o Senhor conhece? Versículo 3 de Isaías 59, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Por que, Senhor? E a resposta que Deus nos dá na consciência pela palavra é: porque nós somos pecadores, e como pecadores nós estamos separados da bênção e do sorriso de Deus, e a nós é destinado a condenação eterna. Porque Deus não me alivia? Porque eu não encarei ainda os meus pecados. Eu estou gemendo, eu quero ser liberto desta dor, mas eu não me envergonho dos meus pecados. Eu não clamei a Deus por perdão, eu não roguei por esta misericórdia. Por isso eu permaneço em meus pecados, e o Senhor vira o seu rosto. Por causa dos nossos pecados não confessados, não encarados, por causa da malícia e da maldade nos pensamentos, dos ídolos que nós temos no coração, da montanha de pecados acumulados ao longo de anos e anos que nunca foram trazidos diante de Deus em arrependimento, em confissão. Oh, queridos amigos, você percebe o sentimento da alma quando Deus de fato opera. Eu estou descrevendo aqui uma verdadeira conversão, a fisiologia da salvação. Conversão não é levantar a mão e ir na frente. Conversão não é um ato externo, físico, é um chamado espiritual, cobra-se uma resposta espiritual. Conversão não é ir à frente, é ir a Cristo. E quando a alma é desperta por sua vergonha e condenação do pecado, a alma geme, começa a clamar e procurar a Deus, e procurar saber por quê. E logo nós encontramos uma resposta: é o meu pecado, é a minha culpa diante de Deus. Se você se encontra neste estado, deixe-me lhe dizer isso: é a mão de Deus que está pesando sobre você. É a mão de Deus que está pesando sobre você. Davi expressou isso também no Salmo 32. Se você abrir comigo no Salmo 32, versículo 3 e 4, ouça os sentimentos de Davi. Salmo de número 32, versículo 3 e 4. Quando eu guardei silêncio sobre o meu pecado, escondi-o dentro de mim. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, como em terra seca, como um caco. Você percebe? A mão de Deus que está pesando sobre a tua alma. É a mão de Deus que está pesando sobre a tua consciência. É a mão de Deus. É a mão do Senhor que te vê neste exato momento e conhece todas as tuas iniquidades. É a mão do Senhor que viu todo este filme da indecência e da imoralidade percorrido pela mente. Que viu o roubo, a maledicência, a fofoca, a traição, a cobiça. É a mão de um Deus santo, o Deus da palavra de Deus, onisciente, que conhece. É a mão do Senhor que está pesando. É a tristeza, querido amigo, entenda isso, que vem de Deus. Graças a Deus por isso. Porque se vem do Senhor, então há esperança. No Antigo Testamento, quando homens ouviam a voz do Senhor em seus ouvidos, ou sentiam a sua presença, ou a sua proximidade, eles caíam como morto. A força, a vida partia, eles caíam. Você vê Ezequiel, Zacarias, Moisés. Eles caíam mortos, fugiam da presença do Senhor. E o Senhor precisava infundir vida, tocar-lhes, dizer: levanta-te e levantar. Assim, quando a nossa alma sente a proximidade de Deus, quando a alma enterrada em tantos pecados, guardando tantos pecados, se vê sob a luz do Espírito na consciência pela convicção da palavra, então nós sentimos o nosso pecado e o sentimento é de morte, é de angústia, é de estar afundando, é de desolação. Me pergunto se você já passou por isso. No Salmo 116, Davi expressa este sentimento. Ele diz no versículo 1, versículo 3: os cordéis da morte me cercaram,
e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e eu encontrei tristeza. Que sentimentos, não é? Esta é a mão de Deus sobre a tua alma. Não é depressão clínica, não é ataque de ansiedade clínico. Sim, envolve ansiedade, envolve angústia. Pode trazer uma depressão na alma, porque é uma pressão que me põe para baixo dentro de mim. É enfermidade da alma, é convicção de pecados. É como um criminoso que é preso e sabe que será condenado. E a condenação é cadeira elétrica, é este sentimento. É um sentimento de perder alguém que morreu e você se sente mal, vazio. Eu sou culpado, Deus não está comigo. Eu estou sozinho. Ele é luz, eu sou trevas, eu sou pecado. Os cordéis da morte me tomaram. Então, queridos amigos, este sentimento na alma de uma pessoa, aberta os olhos pelo Espírito, esta angústia e este clamor, porque uma tristeza que vem de Deus, em um determinado momento, esta angústia e clamor se transforma em oração. O nosso Salmo 13 diz assim: 3. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Até quando, Senhor, dentro de mim, consultando dentro de mim? Então, porque vem de Deus esta tristeza, e eu ouço a palavra de Deus, eu começo a orar, e aqui está a súplica, do clamor à súplica eu rogo: atende-me, ouve-me. Essa é a súplica pelo perdão. E esmagados pelo peso da culpa, nós somos levados então a orar ao Senhor. A alma se dirige a Deus. A alma começa a suplicar. Já não há mais liturgia de oração. Já não há mais palavras copiadas e repetidas. Já não há mais clichês. A alma soluça. A alma suplica por perdão e salvação. É um clamor da alma. Atenta, Senhor. Atende-me, súplica. Quando você for a Deus neste momento, você deve então suplicar a Ele. Você não pode dizer para Ele: Senhor, eu me sinto tão mal, tira de mim esta sensação ruim, este terror. Não, suplique a Ele por perdão. Não apenas diga, rogue como quem deseja e necessita de alívio, de reconciliação. Súplica é um pedido específico. Eu sinto, Senhor, porque eu entendo. O Senhor me fez entender o meu estado espiritual e eu sinto a condenação. Assim eu te peço pelo perdão de meus pecados, este, aquele, e não só pelos pecados, mas eu peço perdão por ser um pecador diante de Ti. Me perdoa, ouve o meu clamor, Senhor, remove de mim a culpa, salva-me. Ouve-me, você percebe ele dizendo: escuta o meu clamor, clame de coração, por favor, Senhor, me ouve a súplica. Esta é a oração de Davi. Me responde, Senhor, e me dá uma resposta de paz. Faz de mim um filho de Deus. Diz a minha alma: Tu és o meu filho, me salva. Ouve-me, Senhor. E você bate na porta uma vez, 2 vezes, e você vai por inteiro. Os meus pecados me empurram para baixo. Versículo 4: para que o meu inimigo, a morte, não diga: prevaleci. Eu morri pecador sem ser salvo, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar e a morrer em pecado. Para que os meus pecados não empurrem pelo abismo, ouve-me, Senhor, eu clamo a Ti. Você percebe que ele está orando, ele está invocando, ele já não está mais perguntando dentro de si. Agora o pecador convicto, ele ora a sua alma a Deus, ele suplica, ele clama. Lá no Salmo 116, quando Davi foi tomado por esses sentimentos de condenação e de inferno, no versículo 2 e 3, nós lemos então no versículo 4 que esse temor se transforma em oração. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Livra, Senhor, ouve, atenta. No Salmo de número 32, versículo de número 5, ele faz a mesma coisa. Ele sente o pecado, ele sente o vazio. Ele diz: a minha alma se tornou morta e seca dentro de mim. Dia e noite a tua mão estava pesando sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri mais. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele confessou, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que palavras! Volte ao Salmo 13. Atende, ouve, ilumina
os meus olhos. Deixe-me lhes dizer o que ele está dizendo. Quando a morte vem, os olhos ficam espasmados. A luz da alma, a alma se vai. Não há vida, não há luz. Eu estou morrendo em pecados, diga a Deus. Ilumina os meus olhos, me dá vida, Senhor. Livra a minha alma, para que eu não adormeça. Ouça o que ele diz. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que eu não adormeça em cima deste colchão chamado morte. Em outras palavras, para que eu não morra, adormeça na condenação. Para que eu não adormeça, morra indo para o inferno. Ilumina os meus olhos, Senhor, para que eu não morra na morte eterna. É um clamor sincero, é uma angústia real. Mas você percebe? Ele clama ao Senhor de todo o seu coração por perdão, por salvação. E ele diz estas palavras maravilhosas e verdadeiras: ilumina os meus olhos, me faz ver a tua salvação, me dá luz e perdão e paz, me dá Cristo, a luz de Deus que ilumina o pecador. Queridos, há uma experiência, uma narrativa na vida de um sacerdote no Novo Testamento tão bela, tão tocante. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, você entenderá estes sentimentos. Aqui está o Senhor Jesus Cristo, um bebê sendo levado pelos seus pais para Jerusalém para ser apresentado no templo. E ali, naquele lugar, naquele dia, havia um sacerdote chamado Simeão. E nós vemos no versículo 25 que este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais, isto é, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, observe, ele então tomou em seus braços Jesus Cristo, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e a glória do teu povo. Ilumina os meus olhos, dá que eu veja a salvação que o Senhor preparou para mim. Eu creio no teu Filho bendito, Senhor Jesus. Eu creio que Ele tem os méritos para me salvar, que o seu sacrifício e a sua morte são suficientes. Faz-me ver, Senhor, eu me sinto tão angustiado, tão morto em meus pecados. Queridos amigos, naquele Calvário, naquela cruz de dor e agonia, as trevas ao meio-dia tomaram todo mundo. Deus desce um véu, o sol se prostra sobre a morte de seu Filho. Não haverá mais vergonha nem vexame diante dos olhos pecadores. Ali ele morre. E ao morrer, a luz retorna. A cortina que estava no templo, que separava o lugar santíssimo das pessoas, ela se rasga e há acesso a Deus ao lugar santíssimo. Jesus Cristo é a luz de Deus em um mundo de trevas. É a luz que ilumina o coração contrito e pecaminoso quando nós clamamos a Deus por salvação. Ore ao Senhor e peça salvação. Clame ao Senhor Jesus Cristo por misericórdia e salvação. Ilumina os meus olhos. Dai-me agora de sentir e de saber que eu sou teu e o Senhor me salvou. Ilumina a minha alma, Senhor. Ilumina o meu coração. Ilumina o meu ser pela tua salvação. Tira a escuridão do temor, da morte. Traz-me vida na alma. Diga estas coisas a Deus em teu clamor. E no versículo 5 do nosso salmo ele diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. A benignidade de Deus é Jesus Cristo. A salvação de Deus para o pecador é Jesus Cristo. Ele mostra confiança a orar, ainda que em temor, ainda que em vergonha. Ele clama ao Senhor e ele mostra esta confiança. E aí ele continua orando. E agora a sua oração acrescenta, além de súplica, acrescenta afirmação. Ele está dizendo: Senhor, tu és o Deus que salva, e eu sou um pecador, me salva. Alegra o meu coração, o Senhor salva, o Senhor traz alegria. Eu preciso desta paz que vem pelo perdão de pecados. Perdoa, liberta, me dá uma nova vida, me faz
Faz de mim um filho, uma filha de Deus. E então o Senhor responde à súplica de Davi. Veja, ele mistura confiança, mas é muito interessante isso, porque quando você está angustiado e convicto do teu pecado diante de um Deus santo, a última coisa que você sente é confiança. A última coisa que você tem é fé. Como assim? Fé no momento da angústia? Você não tem nenhuma. Você tem o contrário da fé, você tem temor da condenação. Por fé, não se quer dizer tranquilidade. Eu vou controlar as emoções, vou ficar tranquilo, confiante. Não, não é isso, queridos amigos. Fé aqui, quando nós falamos sobre fé para a salvação, fé significa o ato de ir a Deus confessando e clamando por salvação. Esta é a fé. No lugar de fugir dele, de esconder o pecado, embora eu me sinta merecedor da condenação, eu vou a ele mesmo assim e confesso o meu pecado. Não é a fé da paz e da tranquilidade aqui. Fé é o ato de ir a Deus como um pecador. Fé aqui é o clamor da alma por salvação, por perdão. Fé aqui é prostrar-se diante de Deus, é reconhecer o seu pecado, confessar a Ele e rogar dele perdão, salvação. É entender que embora os meus pecados sejam uma montanha absurda, um Everest, a misericórdia de Deus é como as nuvens muito mais alta do que o meu pecado. Eu vou tremendo, eu vou sujo, eu vou em culpa, mas eu vou ao Senhor. Porque Ele perdoa, Ele salva, Ele transforma o pecador, Ele liberta, alegra o meu coração. Salva-me, me dá paz, Senhor, e uma nova vida. Eu confesso, eu rogo, eu digo tudo, eu peço por perdão e por salvação. Eu afirmo que Deus é um Deus que perdoa porque eu creio. E então a resposta do Senhor a súplica e a confissão de Davi no versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. No Salmo 32, a angústia segue a confissão de pecados. E a confissão de pecados segue-se a resposta do Senhor no versículo 5. A segunda parte, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, justificados. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Você se lembra do Salmo 116? Angústias de morte, temor. Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. E a resposta do Senhor veio, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. No versículo de número 18, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa de Deus, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Não é maravilhoso, queridos amigos? Quando a alma é espremida por causa do pecado, do vazio da vida, da eternidade, é a mão de Deus. E a tristeza vem, nos consome, isso aumenta, é a tristeza que vem do alto. Ele está lhe conduzindo a um lugar de arrependimento aos pés do trono da graça. E quando você estiver lá, orando ao Senhor, dirigindo a tua alma, rogue, suplique por perdão, declare que você espera e confia no Senhor e na promessa de Cristo, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu li na tua palavra, Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não invocar o nome, porque o nome do Senhor é Jesus, e Jesus significa salvação, todo aquele que invocar salvação em Jesus Cristo será salvo. E você clama e você se entrega ao Senhor, e Ele te perdoa, Ele limpa a mancha do pecado, Ele paga a culpa, o preço do pecado em Cristo, e Ele remove a culpa do pecado e te dá paz como certeza de salvação. Paulo diz em Romanos 5, justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, é maravilhoso e é tão simples
Simplesmente encare o teu estado, a tua morte, a tua frieza, a tua condenação, e vá ao Senhor em oração, suplique, se entregue, e o resto Ele fará. Ele te salvará e Ele te alegrará com a alegria da salvação. No lugar de cinza e sacos, coroa de justiça, diademas de alegria, um novo coração, água da vida que flui em alegria para a vida eterna. E quando a morte se aproximar e você precisar deitar teu corpo, teu cadáver neste mundo e a tua alma partir para a eternidade, e as vozes deste mundo, a luz deste mundo se apagar para você e você parte para a eternidade, seguro em tua alma, para ser recebido pelo Salvador, o Senhor Jesus. Que amor tão grande é dádiva dele ao pecador. Vá então ao Senhor Jesus, vá hoje, meu amigo, vá hoje, clame, prove que o Senhor é bom, confie indo a Ele e se entregue inteiramente. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Deus santo, que vê e conhece tudo sobre nós e dentro de nós. Ó Senhor, nós agradecemos nesta hora pelo Salvador, o Senhor Jesus, pelo registro da Tua Palavra que vem a nós como um chamado ao arrependimento, um convite para viver. Nós te agradecemos por Tua Palavra que ouvimos nesta noite. Da nossa parte, por causa do nosso pecado, podem ser meras palavras transmitidas por um homem, mas para aqueles que já sentiram a sua culpa e a eternidade, nós sabemos que são palavras de Cristo, palavras de vida eterna. Nós nada merecemos, ó Senhor. Ouve o clamor do coração quebrantado e salva o verdadeiro contrito e arrependido, segundo a Tua promessa, segundo a Tua grande misericórdia. E que o Senhor Jesus Cristo então seja reconhecido pelo seu muito amor e o seu poder de reconciliar, de perdoar, de dar verdadeira vida e paz. Para a glória do seu louvor nós rogamos, em seu nome, para o teu louvor. Amém.